socorro, pedindo socorro, me ajuda, me ajuda, e me ajuda, mas não aparece ninguém. O sacerdote passou e não ajudou o homem, o levita passou e não ajudou o homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa noite eu quero te dizer a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Deus tem a segunda chance para você. Deus, ele sempre chega para te dar uma outra oportunidade na sua vida. Olha, irmãos, eu quero te dizer, todos nós que aqui estamos tivemos uma segunda chance na nossa vida. E ai da nossa vida se não fosse a segunda chance de Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse o grande, infinito, inefável, inerrante amor que vem do coração de Deus. Quando sentir o amor do Senhor, levante a sua mão nesta noite e glorifique a Ele. Aleluia, mais uma vez repita assim: eu tive uma segunda chance na minha vida. Aquele homem estava precisando de uma ajuda, mas ali quem podia dar ajuda, quem estava sendo representante de Deus, não deu ajuda para ele. Eles olharam de largo e deixou ele ferido, deixou ele magoado. O sacerdote podia estar falando: olha, eu não vou salvar porque não estou sentindo de Deus levantar este homem. E alguém podia perguntar: mas sacerdote, não é você que vive ali para fazer a vontade de Deus? Se Deus é Deus de amor, se Deus fez o mundo, se Deus deu ainda perdão para Adão, deu perdão para Noé, por que não pode dar para esse homem? Talvez o sacerdote pudesse estar dizendo: se ele está aí, é porque ele deixou Jerusalém e foi para Jericó. Irmão, Jerusalém era o lugar onde se havia feito a adoração. Em Jerusalém é o lugar da adoração ao Senhor. Em Jerusalém, onde os feitos do Senhor foram manifestados. Foi em Jerusalém que o meu Senhor, o seu Senhor, foi arrastado com a cruz das costas e o sangue derramando pelas ruas centrais de Jerusalém, e foi levado até o monte chamado Gólgota, que quer dizer caveira. E foi ali que o nosso Senhor foi crucificado, e ali expirou e disse: está consumado. E o Senhor derramou ali a última gota de sangue. Foi em Jerusalém que consumou os meus e os seus pecados. Foi em Jerusalém que ficou toda a condenação contra a sua vida. Foi em Jerusalém, irmãos, que estava preparado dizendo: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai lá para que do alto seja revestido de poder. É em Jerusalém que se busca, é em Jerusalém que você deve estar. Talvez o sacerdote estivesse dizendo: se ele não estivesse voltado de Jerusalém, ele não seria machucado, ele não seria apanhado. Jericó era o lugar mais terrível de se viver. Jericó era pessoas, mãos malignas, homens maus, bandidos, assaltantes, homens que estavam ali violentando pessoas. Em Jericó era o pior lugar de se viver. Em Jericó era um lugar terrível. As pessoas não queriam viver em Jericó. A Bíblia diz que Jesus estava tentando entrar em Jericó. Os habitantes de lá tiraram Jesus a pedrada, tentaram tirar o Senhor a pedrada, porque eles não queriam receber os milagres do Senhor. E então o sacerdote, olhando para aquele homem ferido, machucado, quase perdendo a vida, o sangue se esvaindo, e ali o sacerdote disse: quem mandou você sair de Jerusalém para Jericó, rapaz? Agora você está somente por um fio. Eu não vou tocar em você. Você merece morrer, merece viver desse jeito, porque você deixou santidade para viver no lugar de podridão. Talvez o sacerdote disse: você deixou Deus para viver a vida de pecado. Jeová de glória, amado. Talvez diga: você estava na igreja, você saiu do templo de Jerusalém, para que você queria ir lá para Jericó? Você não sabe que Jericó só tem gente maldita, gente ruim? Porque você deixou. Eita Deus, tu és grande. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele homem estava quase sem esperança, que quando aquele homem recebeu aquelas palavras, talvez do sacerdote, também do levita, poderia o levita ter dito: você aí, você poderia estar lá em Jerusalém louvando, você poderia estar lá em Jerusalém cantando, você poderia estar lá em Jerusalém tocando para Deus. Mas por que você saiu de Jerusalém para ir para Jericó? E talvez aquele homem não podia responder, porque ele estava machucado, ferido, somente pedindo ajuda. Me ajuda, me socorre, me tira daqui. Me ajuda, moço, me socorre. Agora não é hora de você olhar os meus pecados. Agora não é hora de você olhar meu passado. Eu só preciso que você me ajude. Deus de glória. A Bíblia diz que os dois passaram e foram embora. Mas chega um samaritano. Aleluia. E aquele homem que não era dos termos de Israel, não tinha nada a ver com as promessas divinas. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem pegou o ferido, louvado seja o nome do Senhor, e coloca no
Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele pega do seu óleo, que óleo naquela época não era barato. Óleo naquela época, irmão, era óleo de cura, era óleo de bálsamo, de unção. Ele pegou aquele homem ferido e colocou no seu óleo, limpou todo o sangue, limpou todas as feridas e também colocou vinho. O vinho tem propriedade de cicatrizar. Depois do vinho, depois do óleo, ele passou o vinho para estar estancando o sangue daquele moço. Limpou aquele sangue que estava grudado, aquele sangue que estava seco com óleo. E depois que ele limpou tudo, pegou o vinho que ele tinha e também passou para poder estancar o sangue daquele homem. E depois que estancou o sangue, ele disse: olha, eu vou te levar para o melhor lugar que existe. Eu vou te levar para uma estalagem e lá eu vou cuidar de você. A Bíblia diz que pegou ele, colocou na estalagem e disse ao homem: olha, cuida dele direitinho. E outra coisa, toma aqui 2 denários e cuida dele o que puder. Faz o melhor serviço na vida dele. Se for preciso dar roupa, se for preciso botar o bálsamo sobre a vida dele. E outra, se precisar de qualquer coisa, coloca na minha conta, porque quando eu voltar, eu vou pagar. Eu vou pagar, eu vou pagar. Oh, glória! Quem é que não já esteve na beira do caminho apedrejado? Quem é que nunca esteve na beira do caminho sangrando, chorando, pedindo socorro? Quem é que nunca esteve lá quase morrendo e você precisava apenas que um sacerdote colocasse as mãos sobre você e te levasse para uma estalagem? Deus de glória! Quem é de vocês aqui, senhoras e senhores, nunca precisou de uma ajuda na sua vida? Verdade. Aleluia! Quem de vocês aqui nunca esteve na beira da morte espiritual e você dizia: Senhor, estou quase morrendo? Quem de vocês aqui nunca passou por essa mesma situação e a única coisa que vocês pediram era: me ajuda, me socorre, me tira daqui, mas ninguém estava do seu lado? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nenhum mal vem sem causa, assim como também o pássaro no seu voo e a andorinha no seu vagar, assim também nenhum mal vem sem causa. Aleluia, Deus. É certo que aquele homem deixou Jerusalém, um lugar de adoração, para ir para o lugar dos bandidos. Foi culpa dele mesmo. Verdade, Jesus. Foi culpa dele deixar um lugar de adoração, lugar de buscar ao Senhor, lugar de promessa, lugar onde Deus te transforma, lugar onde Deus te renova, lugar onde Deus derrama o seu Espírito prometido e vai para Jericó. Era um lugar ainda amaldiçoado, porque Josué disse: maldito seja quem levantar os muros nessa cidade, e também maldito seja aqueles que colocar os portões nessa cidade. Verdade, Jesus. Deus de poder, Deus de glória. E estava aquele homem em Jericó. Talvez você estivesse também nessa mesma situação. Por alguma coisa que você fez, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, você se encontrou nessa situação. Mas é certo, irmãos, que Deus ele chega na hora certa e ele diz assim: olha, eu tenho uma outra oportunidade para você, eu tenho uma segunda chance para te dar. E quando Deus chega, ele diz: olha, pega na minha mão, meu filho, porque eu vou te levantar de onde você está. E ele te pega e leva para a casa dele, e ele começa a te limpar, e ele começa a fazer um trabalho na sua vida, começa a restaurar e tira a sua dor, e tira toda a sua tristeza, e tira toda a sua angústia. E o Senhor ainda diz assim para cada um de nós: a palavra é essa: se cada um de nós cuidar dos feridos de Deus, o Senhor diz: olha, coloca na minha conta, porque quando eu voltar, eu vou pagar a cada um que é devido. Quando Jesus voltar, irmão, se você colocar suas mãos e ajudar o irmão que está caído, você é um agente de Deus para dar segunda chance para quem precisa. Deus quer te dar uma segunda chance nesta noite. O Senhor está dizendo aqui. A Bíblia diz que Ismael estava com sua mãe Agar, um menino de 17 anos, 15 anos de idade, entre 15 e 17, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que manda Agar agora levar o menino ao deserto para despedir o menino, porque estava havendo conflito entre Ismael e também com Isaac. Mas Isaac era o filho da promessa, e Deus disse assim: olha, agora manda Agar embora. E Sara disse: olha, Abraão, é melhor você pegar esta mulher com este menino e mandar ele embora. Abraão disse com muito pesar: leva este menino agora, Agar, leva ele embora, porque ele já não é mais não é bem visto aqui, esse menino já não é bem-vindo. A Bíblia diz que Abraão sentiu muito porque era seu filho, mas era promessa de Deus também para aquele moço. Apesar de ser um filho não devido, apesar de ser um filho não projetado por Deus, Deus ele tem sempre uma segunda chance. Ainda que tudo esteja perdido, pensando você
Mas Deus, ele disse, não tem uma chance. Da glória, aleluia. E Agar pega o menino e vai levando o seu odre de água. A Bíblia diz que eles andaram errantes pelo deserto. Você andar errante pelo deserto significa que você não tem destino. Você vai para o norte, não tem água. Você vai para o sul, não tem água. Você vai para o nordeste, não tem água. Todos os cantos que você vai errante pelo deserto, você não encontra água. E a Bíblia diz que no odre que estava com Agar, o odre se secou, já não havia mais água. A Bíblia diz que agora Agar, sem ter o que fazer, sem encontrar ninguém, no momento do deserto você vai procurar alguém, você não vai achar ninguém. Tu és grande, Aleluia, Deus. Agar estava com esperança. Vou achar alguém aqui para cuidar do meu filho ou me dar água. Mas Deus transforma o deserto em milhares de quilômetros de distância, somente para cumprir o propósito dele. Não adianta você levar dinheiro, porque no deserto o dinheiro não compra nada. Verdade, Jesus. Não adianta você levar seu curso de segundo grau, porque no curso de segundo grau não é nada no deserto que Deus prepara. Estava Agar com seu menino. A Bíblia diz que ali acabou o odre. A Bíblia diz que Agar colocou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou de um tiro de flecha, mais ou menos a sua distância. A Bíblia diz que Agar estava olhando e disse assim: agora eu vou chorar, porque eu não tenho mais o que fazer pelo meu filho. Aquela mulher é egípcia, mas ela amava o seu filho. Era uma mãe como qualquer uma. A Bíblia diz que estava vendo aquele menino chorando. A Bíblia diz que aquele menino chorava e clamava por Deus e pedia uma ajuda e diz: mãe, não me deixa, mãe, me deixa não, mãe, vem me socorrer, eu preciso de água, eu estou morrendo. A Bíblia diz que Agar já não sabia mais o que fazer, o odre de água já tinha acabado, e ela começou a se afastar. Ela disse: agora eu vou ver o meu filho morrer, eu vou ver o meu filho descer a sepultura, eu vou ver o meu filho perder a vida. E ela se afastando e chorando, e ela disse: já não tem mais jeito, era um filho não da promessa de Deus, esse menino vai morrer, esse menino vai se acabar. E ela se aproximando, ela se distanciando e vendo o menino chorar. Quando ela começa a chorar amargamente, a Bíblia diz que vem o anjo bradando do céu, chegando a providência de Deus, a oportunidade, a segunda chance de Deus, e vem bradando desde o céu e dizendo assim: Agar, por que você está chorando? Não chore, porque Deus ouviu a voz do menino, e assim também Deus vai fazer deste menino uma grande nação. Deus tem uma nova chance para você, nem tudo está perdido. Deus te prove glória. Pode ser que o odre dos seus olhos, o odre de lágrimas da sua vida esteja se secando, e você pode ver a sua promessa morrendo, mas Deus está dizendo: Ele vai vir como um anjo bradando desde o céu e dizendo: não se desespere, porque ainda tem uma nova chance para você. Deus, acresce. De poder. Ai, glória, glória. Deus fala tremendamente aqui nesse lugar. E ai, oh, aleluia. Ai, Deus falou: este menino será uma grande nação. Olha, irmãos, para quem estava morrendo, para quem vai ser um homem de grande nação, um líder de uma grande nação, Deus tem uma chance para você mudar a sua vida. Deus de poder e glória. Deus, Ele tem uma chance para transformar a sua vida hoje. A Bíblia diz que Abraão estava feliz com a vida de Isaac. Feliz da vida. Deus me deu um filho da promessa e um filho da velhice. Glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus provou a Abraão dizendo: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega seu filho, o único filho que você tem, e sacrifica para mim. O filho que tu não amas. Traz até o monte Moriá para mim e sacrifica. A Bíblia diz que Abraão pegou, abordou o jumento, pegou seus servos, pegou o menino e foi andando até esse monte 3 dias caminhando. Chegou no pé do monte e falou para os moços: olha, fica aí, porque eu e o menino subiremos ao monte para adorar, e depois de haver adorado, desceremos e nós voltaremos para casa. A fé já estava entrando em prática. E quando ele subiu ali, estava subindo Abraão ao monte com muita amargura. E quando ele pega ali, começa a preparou o altar, e ali amarrou o menino, e o menino disse: Senhor, meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse assim: meu filho, o Deus que nós servimos proverá o cordeiro para o sacrifício. 3
Davi tinha fé. Segundo momento em que Deus poderia intervir. Terceiro momento que ele tinha que esperar Deus agir. Aleluia, Deus. Você sabe que Deus vai agir, espere ele agir. Eita, se você sabe que ele vai agir, não coloque pressa, deixa ele fazer, porque ele sabe o que vai fazer. Louvado. Estava ali o menino todo amarrado e crendo que Deus iria trazer o cordeiro para o sacrifício. A Bíblia diz que Abraão pega o cutelo, começa a molar, esperando Deus agir. Quando ele não viu mais nada, olhou para um lado, não viu cordeiro nenhum, olhou para o outro, não viu cordeiro nenhum. Ele levanta o cutelo, prepara a sua mão, e o golpe seria certeiro. Se Deus mandou, eu vou fazer. Eu vou molar, eu vou sacrificar. E quando ele vai descendo, irmão, que ele vai colocando a força, o anjo brada no céu: Abraão! 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 E a Bíblia diz que Abraão ouve a voz: eis-me aqui! Eis-me aqui! Deus tem sempre uma segunda chance. Quando você pensa que vai se acabar, quando você pensa que não tem chance, Deus ele chega para dar uma oportunidade na sua vida. Abraão, não esteja na xarabandaca sobre ele. Deus está falando tremendamente. Papai amado. Abraão, não levante sua mão e não toque no rapaz. Agora o negócio mudou de figura. Deus não disse não toque no seu filho, porque agora Isaac era do Senhor. E ele disse: não toque no que é meu, porque eu vou dar uma oportunidade para Isaac. É ele que vai ser o homem da promessa. Aleluia, Jeová. Não toca no Isaac, porque ele agora é meu, porque você trouxe para mim. Deus não falou para Abraão: esse menino aí é seu filho, não toque no seu filho. Não, Deus falou: não toque sua mão no rapaz. Aleluia, Deus. Deus falou para Isaac: você passou pelo vale da morte, meu filho? Passei, mas não temas, porque eu sempre tenho uma oportunidade para te dar. Deus, poder, glória. Aleluia, Jeová. Tu és grande, Senhor, teus pensamentos, Senhor dos exércitos. Não toca no menino, porque ele agora é meu. Eu estou dando uma outra oportunidade para ele ser meu, e tudo que ele fizer, eu estarei com ele. Ele que é a oportunidade que eu estou dando. A chance é dele. Deus de poder, glórias. Louvado seja teu nome, Jesus amado. Glórias, 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 glórias. Deus me deu uma segunda chance. Uma segunda chance. Louvado seja Deus. Desse jeito. Repita de novo: Deus me deu uma segunda chance. Uma segunda chance. Quem teve segunda chance de Deus aqui? Levante suas mãos. Deus de poder, glória. Eu tive uma segunda chance. Louvado seja teu nome, Jesus amado. Eu tive a segunda chance. Espírito Santo. A morte estava me rodeando. Aleluia, Jesus. O espírito maligno tentou contra a minha vida. E eu no telefone falando com a pessoa, disse: olha, fulana, para mim a morte e a vida está dando na mesma coisa. Esse Ibope para a morte foi a 80 pontos. Ganhou da Globo nesse dia a morte. De tanto Ibope que eu dei para ela. A morte: opa, estou por cima. A oportunidade é minha. E Deus bradou do céu: você pode até entregar os pontos, meu filho, mas eu te dou uma outra oportunidade para você escolher a vida. E como Deus fala e se cumpre, o Ibope de Deus bateu 100% na audiência. A morte perdeu o Ibope nesse momento, porque quando Deus fala, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele fala para se cumprir. O que Deus falou está falado e pronto. Nenhum inferno inteiro invalidará. Não é sepultamento na promessa dele. Vem Mateus, céu e terra, Ele cumprirá. Quem disse que era sonho e não realidade, não sabe de verdade o que aconteceu. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Mesmo lá embaixo ou aqui em cima, eu sempre estive na palma das mãos de Deus. Quero ouvir. A mão de Deus, todas as mãos de Deus. Eu sempre estive na palma da mão de Deus.